Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Memphis está sendo preparado para a Supercopa e o árbitro Lucas Caneto Belotti foi afastado pela Federação Paulista de Futebol depois da atuação no clássico entre Santos e Corinthians na noite da última quinta-feira. Vamos ver aí as últimas informações do Timão. Muita coisa para a gente comentar sobre esse jogão aí. Primeiro eu queria falar sobre o Yuri Alberto, sobre ele perder pênalti, mas para começar, Yuri Alberto falhou naquele pênalti, na batida, depois o Hugo falhou na hora que recebeu a bola e a barreira também abriu, é isso? Olha, eu acho que a gente tem que analisar o clássico por esse lado alvinegro da capital aqui do Corinthians da seguinte maneira. O Corinthians foi prejudicado, o resultado passa por um erro do árbitro. Isso aí eu acho que é indiscutível, né? Vamos debater aqui, mas acho que é indiscutível. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o Dorival foi bem ao mudar o sistema tático e a escalação do Corinthians e o Corinthians foi dominante para cima do Santos na Vila Belmiro. Isso não muda o fato de que o Corinthians foi extremamente ineficiente porque criou inúmeras possibilidades de decidir o clássico sem depender do árbitro. Isso não anula que o Hugo Souza falhou no gol, feio. Falhou. Para mim, entra na categoria de frango, uma falha, para mim, grosseira do Hugo. Então, assim, são coisas separadas. Para mim, elas não se misturam. O erro do árbitro existiu, foi determinante. Ele acabou interferindo no resultado, mas o Corinthians jogou bem, pecou pela ineficiência e pecou também por uma falha do seu goleiro. Tá na hora do Yuri Alberto parar de bater pênalti, Alex? Eu acho que sim, né? Pelo menos por um tempo. Aconteceu a mesma coisa, exatamente a mesma coisa com o Rafael Veiga no Palmeiras, que ficou 200 anos sem errar um pênalti, de repente 24 jogos sem errar. Então, de repente começou a errar um atrás do outro. Aí chegou uma hora que o Palmeiras começou a revezar. Ora batia Gustavo Gomes, ora batia Piquerez, enfim. Aí depois o Veiga voltou a bater e continuou marcando os gols. Pode acontecer a mesma coisa com ele. O Yuri ficou quando ele perde aquele da cavadinha contra o Flamengo, o pênalti seguinte, ele não bate. Tem um pênalti seguinte, vai o Maicon para a bola, ele nem se aproxima da bola. Tá. Mas no outro pênalti, já voltou a bater. Sim. E já errou? Nos últimos 5 perdeu 4. Nos últimos 5 então, perdeu 4. É óbvio que chega um momento que até o técnico tem que intervir. O goleiro já tinha ido. Ele errou o pé de apoio, ele pôs o pé de apoio mais à frente do que o normal. Tornou-se. E para corrigir, ele bateu com o calcanhar, a parte interna do pé, quase com o calcanhar. Porque ele mudou a batida. O Yuri não bate assim. Ele mudou a batida assim. A impressão que me passou é que ele ficou mais preocupado em deslocar o Brasão, que é um grande pegador de pênalti, e nisso ele se esqueceu de posicionar o pé e posicionar o corpo e chutar. Então aí ele errou realmente, depois de ter feito uma grande jogada. A jogada que proporcionou o pênalti foi gigantesca, coisa que poucas vezes a gente vê no futebol. Ele pegou a bola na intermediária do campo de defesa, deixou todo mundo para trás, foi, voltou, e o Zé Ivaldo, que é bem fraquinho também, acabou cometendo um pênalti duro. Aliás, o Zé Ivaldo foi bastante defendido pelo Vojvoda na entrevista coletiva. Azar do Santos, né? Hã? Azar do Santos. Não, sobre aquela ideia. A jogada é bonita demais. E olha que ela começa aqui na intermediária. Sim, defesa. Do Corinthians. São 4 jogadores que tentam parar ele. Ele toma as decisões. Olha aqui. Ele toma as decisões corretas. Ele vem para a ponta aqui, Alex, porque ele percebe que ele estava completamente sozinho. Vou correr para a ponta. Quando ele percebe que não tem saída, joga para o meio. Ele chegou a ser cercado por 5 jogadores. Ele foi muito inteligente na jogada, rápido. E isso daí, a escalação do Corinthians tem a ver com o fato de o Yuri Alberto ser quem ele é. Porque o Dorival fez um 4-1-4-1 pela primeira vez. Ele teve 2 treinos. Boa parte em vídeo, alguma parte no campo. Em 2 treinos, o Dorival convenceu os jogadores. Vou mudar a escalação e o sistema de jogo. Fez o 4-1-4-1 e deixou só o Yuri Alberto lá na frente. Mas isso não dá para fazer com o Memphis Depay, não dá para fazer com o Pedro Raul. Você precisa de um jogador de referência, mas de mobilidade. E isso ele entrega demais. Poucos centroavantes têm essa mobilidade, têm essa velocidade que o Yuri Alberto tem. Então ele é um cara que entrega. Ontem, se não fosse a questão do pênalti, ele teria sido o melhor jogador em campo. Teria sido. E o craque do jogo foi eleito o Gabigol, porque fez o gol no final. Que não jogou absolutamente Quem nada. jogou futebol mesmo, quem se destacou individualmente foi sim o Yuri Alberto, porque ele errou o pênalti, mas depois fez um belo gol também. Mas você falou ontem aqui nessa bancada, ou ontem você estava aqui? Tava. Então, você falou ontem que não deixa o Gabigol, pode ter uma chance. Aí deram uma chance para ele com 46 minutos e ele converteu. Exatamente. O Gabigol e aí virou a estrela do jogo. Claro, porque ele salvou o time da derrota. Ele não vai perder 2 vezes um gol. Não perde, não perde. Ontem ele não foi bem. O Gabigol ontem durante o jogo ele não foi bem. Pro Santista ele foi ótimo. E assim, ele não foi bem, e ele marcou um gol
que foi um frango. Chegamos à conclusão que foi um frango, assim. Sem dúvida. A barreira abriu também. Assim, não é querer tirar o mérito do Gabigol, é só analisar o que a gente assistiu. O Gabigol não jogou bem, assim como o Santos não jogou bem, ele foi só um dos jogadores que não conseguiu render e se beneficiou de um frangaço do goleiro. Fosse uma defesa normal do Hugo ali, o que estaríamos falando da atuação do Gabigol aqui hoje? Ó, eu vou falar o seguinte, eu não concordo. Para mim o Gabigol jogou porque ele fez o que ele tinha que fazer, que é o gol do pênalti. Mas você concorda que foi um frango ou não? Não, foi um frango do Hugo, então... mas com o mérito de quem bateu o gol, que é o Gabigol. Porque ele chutou, foi uma pancada, passou pela barreira e passou pelo Hugo. É que esse tipo de pancada, Mi, os goleiros nos treinamentos, eles recebem essas pancadas umas 100 vezes por treino. Exato, então eles estão acostumados. É um lance até simples, né? Recentemente o Hulk, foi contra o Palmeiras? Foi contra o Palmeiras. Então, ali é diferente. Mirou o Everton. Era uma situação muito semelhante, mas ele mirou ali no alto, muito difícil, e foi muito mais forte. Foi em cima do Hugo Souza, realmente. Agora essa bola é em cima dele, enfim. Agora o Corinthians, pela bola, mereceu ganhar. Só que nem sempre a justiça se faz presente, principalmente quando tem a intervenção da arbitragem. E destacar o Yuri Alberto, que apesar de ter perdido esse pênalti aos 13 minutos, aos 16 fez o gol. Então, assim, ele não essa talvez seja a maior qualidade do Yuri Alberto. A maneira como ele não se abala, como ele consegue dar a volta por cima, inclusive dentro do próprio jogo, é impressionante. Eu gosto disso nele também. E o Corinthians volta à Vila Belmiro na próxima semana como mandante pelo Brasileirão. Mas o que será que o elenco está achando da Casa do Santos? Quem vai contar para nós é o José Paes. Boa noite, Zé. Boa noite novamente, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Hugo Souza ontem apareceu para dar uma entrevista depois dessa partida lá na Vila Belmiro, porque o Corinthians vai jogar na Vila como mandante um jogo contra o Bahia, a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro desse ano, partida marcada para o próximo dia 28, quarta-feira da semana que vem. Essa partida seria na quinta, mas aí o Corinthians conseguiu trazer para a quarta, porque o Flamengo também joga na quarta e Corinthians e Flamengo vão se enfrentar pela Supercopa do Brasil no domingo, dia 1º de fevereiro. Copa do Brasil, colocando o vencedor da Copa do Brasil, o Corinthians, e o vencedor do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo, frente a frente nessa super decisão lá em Brasília. E aí o Corinthians trouxe esse jogo com o Bahia para Vila Belmiro por questões de logística. Hugo Souza foi questionado sobre isso e vai falar agora aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Você olha assim, o campo tá verdinho, mas ele é um pouco irregular, eu acho que merece um pouco mais de cuidado. Eu acho que um clube como o Santos, do tamanho que o Santos merece um pouco mais de cuidado com o seu estádio. A iluminação aqui é bem ruim, é escuro, e eu como goleiro fica complicado, eu acho que não é uma reclamação só minha. Tá, então, a palavra do Hugo Souza aqui no Gazeta Esportiva. E olha só, em relação à arbitragem, o árbitro, o Lucas Caneto Belotti, que apitou a partida de ontem lá na Vila Belmiro, está afastado pela Federação Paulista de Futebol temporariamente. Ele seria um dos auxiliares do VAR na partida que vai acontecer agora na próxima rodada do Paulistão, entre Capivariano e Primavera, mas está afastado. O Corinthians, inclusive, conversou com a federação, protocolou de fato uma reclamação em relação à arbitragem dele, porque o Corinthians entende que não foi falta no lance que originou o gol de Gabigol, o gol do empate lá na Vila Belmiro. Volto contigo, Michele, sigo aqui para a gente conversar mais sobre o Corinthians no programa de hoje. Obrigada, José Paes. Bom, o José Paes levantou essa questão, né, que o Hugo comentou sobre o gramado, o campo precisa de mais cuidados e da iluminação. Salazar, você estava lá ontem, o que você pode falar para a gente a respeito disso? Eu assino embaixo, o Hugo Souza externou e falou no microfone o que eu escuto há anos. Eu estava aqui comentando isso com o Alex, esse é um comentário muito comum. A Vila Belmiro trocou a iluminação recentemente, mas ela ainda não se compara com, por exemplo, a Neoquímica Arena, com o Allianz Parque, é perceptível isso. O gramado não é um dos piores gramados, não é, dá para jogar um bom futebol. Mas, de novo, a gente compara com os rivais aqui de São Paulo. O do Palmeiras é sintético, então, claro, é tudo regular, e o do Corinthians e do São Paulo, o Morumbi e a Neoquímica Arena tem um gramado melhor que o da Vila Belmiro. A Vila Belmiro é um pouco mais fofo e tudo mais, é um pouquinho mais irregular, e isso a gente escuta das pessoas, a gente escuta dos jogadores, a gente bate papo, a gente conversa, ouve. Ele só relatou, acho que ele falou isso de uma maneira educada, não desrespeitou o Santos, ainda disse que o Santos merece algo melhor, falou do vestiário, que é algo que a gente escuta há muitos anos. Eu lembro do Ronaldo falar isso, olha que melhorou muito. Então, assim, acho que o Hugo Souza falou, mas não vejo nenhum motivo para os santistas ficarem bravos com ele. E o Corinthians vai jogar lá na semana que vem. Então o Hugo Souza vai ter que enfrentar o mesmo gramado, a mesma iluminação. Bahia, como mandante. Eu questionei o Dorival Júnior sobre isso, né? Escutei, foi a última pergunta da coletiva. Foi a última pergunta, repercutiu bastante. A mesma pergunta foi feita ao Hugo Souza, ele deu essa resposta falando assim da situação da infraestrutura. Já o Dorival Júnior criticou a CBF.
Dorival Júnior... E com razão, tá? Com razão. Ele foi na linha de que, olha, gente, pode não ser o ideal, mas era ele usa essa frase. Só tínhamos esse caminho, era o único caminho que nós tínhamos. Podia ir para Campinas, podia ir para Bragança. Podia ir para Bragança, o estádio é menos... muito pequeno. No Pacaembu, não podia? Oi? Pacaembu. Que Não, porque não podia ser na capital, porque vai ter Flamengo e São Paulo no mesmo dia. Tá. Aí a polícia militar não libera. Então, tem que ser fora da tinha cidade. Tinha que ser fora da cidade. A primeira opção foi Bragança. Gramado é melhor, viagem pequeno. Curta, mas o estádio é muito pequeno. Tá. E aí falou, bom, qual é o outro lugar? Tá. Vila Belmiro? Paciência, então vamos à Vila Belmiro, porque assim pelo menos o Corinthians terá quinta, sexta, o sábado para jogar com o Flamengo domingo, assim como o Flamengo também terá esses 3 dias aí. O Dorival Júnior ficou assim, jogou a bucha para cima da CBF e se colocou ao lado da diretoria do Corinthians, como quem diz, não é o ideal, mas era o que nós tínhamos para agora. É isso aí. Bom, enquanto o time profissional oscila, a base do São Paulo está dando show na Copinha. Transferência do meia Alisson do São Paulo para o Corinthians está muito pertinho de ser anunciada. E o José Paes está de volta para contar os detalhes desse acordo entre os dois rivais. Como é que vai funcionar isso, Zé? Vai funcionar assim, Michele. O Corinthians vai pagar agora R$1 milhão pela contratação do Alisson, que vem por empréstimo aqui para o Corinthians até o final dessa temporada de 2026. No segundo semestre, o Corinthians vai pagar mais R$500 mil ao São Paulo também, claro, por essa contratação. E aí tem algumas metas ali em contrato para o Alisson bater. Por exemplo, se ele jogar mais de 25 jogos, mais de 45 minutos nessas 25 partidas, então o Corinthians tem que pagar mais 250 mil euros lá ao São Paulo. Se quiser contratar em definitivo o jogador, aí R$2,5 milhões lá para o São Paulo tem que pagar o Corinthians, lembrando que o Corinthians vai arcar com todo o salário do Alisson, de 32 anos, já havia atuado com o técnico Dorival Júnior lá no São Paulo, quando o Dorival estava lá, antes de ir para a seleção, claro, antes de trabalhar aqui no Corinthians. E ontem, depois do empate lá na Vila Belmiro, né, entre Santos e Corinthians, Dorival Júnior já projetou o Alisson aqui no timão. Pode rodar o treinador do Corinthians. Sempre foi um jogador muito interessante para mim. Eu alterei um pouco a posição que ele jogava em função das características que ele apresenta. Se ele conseguir encontrar aqui dentro as suas melhores condições, eu não tenho dúvidas que ele será um reforço importante numa função que nós precisamos preenchê-la. Pois é, e o Crespo, treinador do São Paulo, conversou, claro, com o Alisson e expôs ali para ele que o Alisson não teria espaço nesse time do São Paulo. O Crespo vem contando e vem utilizando outros jogadores, Pablo Maia, Danielzinho, que foi recentemente contratado lá pelo clube. Tem também o Marcos Antônio, que é um dos principais pilares do São Paulo. Então o Alisson perdeu espaço, jogador de 32 anos, que agora vai compor o elenco do técnico Dorival Júnior aqui no Corinthians. Inclusive já se despediu do pessoal lá no CCT da Barra Funda, viu, Michele? Devolvo para você aí nos nossos estúdios na Avenida Paulista. Obrigada, José Paes. Agora, olha só, se o Alisson for relacionado para jogar contra o Corinthians, contra o São Paulo, o Corinthians tem que pagar R$2 milhões. Nenhuma chance. Então, ou seja, é para não jogar mesmo. Já é um desfalque certo. Já é um desfalque certo. E aí, o que vocês acharam da chegada do Alisson, volante 32 anos? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, R$3 milhões. Porque essa meta de 250 mil euros, estamos falando aí de cerca de R$1,5 milhão. Ele precisa fazer no mínimo 45 minutos em 25 partidas até o final do ano. Me parece aquelas metas que a gente comentava aqui do contrato do Memphis Depay, assim, dá para praticamente certo, a não ser que venha uma lesão. Se não vier uma lesão do Alisson, ele vai bater essa meta. Ele vai bater fácil. Então, R$3 milhões, que é o que deve acontecer por um empréstimo de 1 ano do Alisson, jogador que nós já conhecemos muito bem, que agora tem 32 anos de idade. Eu acho que a avaliação tem que ir por aí, Alex. Agora, pelo que o Dorival demonstra paixão pelo Alisson... gosta muito. Ele vai confiança, não é paixão, ele vai ter que ser titular e jogar muita bola. Porque, olha, o Dorival conheceu o Alisson no São Paulo. Aí foi a primeira vez. Não. Ele falou ontem lá na coletiva que ele conheceu o Alisson quando o Alisson subiu lá e tudo mais. Enfim, já. Aí, no Vasco. Aí o Dorival era técnico da seleção brasileira. Ele conseguiu convocar o Alisson para pré-lista, né? Colocar o Alisson na pré-lista, né, de selecionáveis para poder ser convocado caso fosse necessário. Quer dizer, para você entrar numa pré-lista de seleção, é porque o técnico gosta de você. E aí você dirige o Corinthians. Tem Ranieri, você tem o Martins, quer dizer, não sei se tem ainda, né? Mas você tem o Bidon, você tem o Carride, você tem vários jogadores mais ou menos para aquele setor. Mas vai jogar o Alisson. E você fica... Então, vou chegar lá. Aí você fica de olho no Alisson, do rival. E aí você faz um esforço até ele chegar, mesmo com o dinheiro que foi, é evidente que o Alisson vai ser titular. Pode ser no lugar do Hugo Souza, mas que o Alisson vai jogar. E pelo jeito que o Dorival está esperando, eu imagino que vai ser o novo Sócrates, né?
Ai, Alex, tem muito mais assunto no Gazeta Esportiva. Eu vou contato com o José Paes agora para falar sobre o Memphis. Ô Zé, já tem prazo para o retorno do holandês ou ainda não? Pois é, Michele, ontem o técnico Dorival Júnior, depois do jogo lá na Vila Belmiro, tentou despistar, tentou fazer um pouco de suspense em relação à volta do Memphis a esse time do Corinthians. A gente lembra que ele está fora da equipe desde o jogo contra o Vasco no ano passado, ainda no final do ano passado, decisão da Copa do Brasil lá no estádio do Maracanã. Até acabou jogando no sacrifício aquela partida, ele tem um edema ósseo no joelho, está tratando, está trabalhando para voltar. A informação que a gente tem é de que o Corinthians trabalha para que o Memphis volte a atuar no dia 1º de fevereiro, jogo importante, Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo, aí o Corinthians campeão da Copa do Brasil, o Flamengo campeão brasileiro da temporada passada. O Dorival quer muito contar com o Memphis nessa partida. Antes desse jogo, o Corinthians ainda tem o Velo Clube, domingo agora 20h30 lá na cidade de Rio Claro, e também o Bahia, rodada 1 do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece na Vila Belmiro, como comentamos ainda há pouco. Mas o trabalho do Corinthians é para contar com o holandês nesse jogão lá em Brasília contra o Flamengo. O Garro voltou ontem, né? Jogou recuperado de um problema no punho, e agora é a recuperação do Memphis que importa no Corinthians, viu, Michele? Devolvo para você. Obrigada, José Paes. O que vocês têm a dizer sobre o Memphis Depay sendo preparado aí para a Supercopa? Por toda essa preparação que estão fazendo com ele, eu imagino que ele vai voltar arrebentando, né? Porque, nossa senhora, está sendo cuidado demais. Faz um tempo que essa situação no Memphis me chama a atenção. Recentemente, né, no final do ano passado, eu cheguei a perguntar para uma pessoa da comissão técnica, mas ele tem alguma lesão? O que foi passado para mim que não, ele não tem nenhuma lesão, é sempre uma precaução. E me chama a atenção, porque o Memphis não é um jogador veterano, não está em final de carreira, e sempre esse receio, sempre fazendo mais treinamentos que os demais. Assim, não sei se é a vida extra-campo, se é fisiologia, se é, enfim, não temos, mas de fato ele requer aí uma atenção especial. Se tem que ter um receio, tem que ser do Garro, que já voltou, mas não joga bem faz tempo, né? Entrou em campo, mas realmente não entrou bem, deve jogar contra o Velo Clube, deve ser um dos poucos considerados titulares que vai viajar para enfrentar o Velo Clube em Rio Claro. Aliás, o empate de ontem, outra pessoa da comissão técnica me informou que estragou completamente o planejamento do Corinthians, que pretendia não levar titular nenhum, nem para as viagens, a não ser uma situação essa como a do Garro. Vamos aguardar para ver qual vai ser o planejamento a partir de agora, porque o empate de ontem complicou toda a programação do Corinthians para esses próximos jogos, Michele. Tá certo. Bom, pessoal, já chegamos aqui quase ao final do Gazeta Esportiva. Quero convidar todo mundo que está em casa. A ideia é gastar 5 milhões PVC na janela, não com salários. Aí entra luva também, né? Luvas, assim, os 5 milhões, na verdade, a ideia é que esses 5 milhões estejam inclusos os direitos econômicos, ou pagar pelo empréstimo, enfim. Então, a gente pode fazer uma conta, 1,5 pelo Alisson, o Corinthians discute com o Júnior Santos 1,5 também, e o Matheus Pereira foi 1.800.000, o empréstimo. 4 milhões e 800. Tem 200 de troco aí. Dá para fazer o quê com 200? Não, a frase é essa. É a janela. O Corinthians está trabalhando com responsabilidade, levando em consideração que tinha todo o problema da dívida para resolver e o compromisso do Osmar Stabile é equacionar a situação financeira do clube. A resposta é a janela mais barata entre todos os gigantes do Brasil. Isso é uma coisa que vem de dentro do clube, é uma percepção de dentro do clube. E uma palavra que tem sido usada dentro também é criatividade, né? Para conseguir fazer essas contratações, reforçar o time sem gastar. A do São Paulo também é bem barata. Talvez a do São Paulo seja tão barata quanto a do Corinthians, porque o São Paulo contratou Dória. De graça. Tá lembrando, galera do chat, ajuda a gente a lembrar aí a janela do São Paulo. São 3 jogadores. São 3 jogadores. E são todos de graça também. Que o São Paulo vive uma situação... O Tolói foi na outra, né? Foi na outra. O Danielzinho do Mirassol. Danielzinho, que veio no final de contrato. Do Mirassol, e tem mais um que a gente vai lembrar já, que essa galera que estiver no chat ajuda a gente a lembrar aí. Agora, PVC, falando ainda sobre Alisson, o valor do empréstimo é menor que o da multa, caso ele enfrente o São Paulo no Clássico? São 2 milhões por jogo, ele já jogou uma vez. Me sopram aqui no ponto, o Coronel goleiro. O Coronel goleiro, são 3 jogadores. O Coronel... Talvez a janela do Corinthians, que o Corinthians se orgulha de ser a mais barata entre os gigantes, a do São Paulo é mais barata que a do Corinthians. Então o São Paulo ganhou, porque o Corinthians perdeu um soldado e o São Paulo ganhou um coronel. É verdade. Bom, mas desculpa a piada, desculpa. O City gostou, já ouvi daqui a risada. A gente vai fazer uma eleição. Só vai fazer no general, né? Nós vamos fazer uma eleição das piores piadas deste programa. Você sabe que tem uma história que um amigo meu que ficou muito bravo com a Ilustríssima Senhora, meu amor, Adriana, quando a Adriana disse que não sabia bem quais eram as patentes,
E ela falou que devia ser por ordem alfabética, e o meu amigo que tinha servido do Exército disse, inclusive, num edifício, a maior patente devia ser o zelador. Ficou bravo. Ficou bravo. Mas assim, a São Paulo é mais barata que a do Corinthians. Mas o Corinthians se orgulha de ter a janela mais barata, ou uma das mais baratas, entre todos os grandes clubes do Brasil. E aí, essa janela pode ficar um pouquinho mais gorda com a possibilidade da vinda de Júnior Santos, jogador, né, que foi o artilheiro da Libertadores de 2024, foi um destaque do Botafogo naquele ano, mas depois foi para o Galo, aí vieram as lesões, ele sofreu uma lesão grave, não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Olha que o Galo fez um investimento alto por ele, 8 milhões de dólares naquele momento, e agora negocia com o Corinthians. Esse negócio avançou ou deu uma travadinha, Samir? Eu falei uma coisa na minha live quase agora lá no meu canal, que o PVC acho que pode desempatar como informação. O Corinthians ontem, né, descobriu o quanto que o Atlético Mineiro queria, porque inicialmente a informação era de que o Atlético ia emprestar de graça e eles iam rachar o salário e dependia do Dorival. Não, o Dorival quer um ponta de qualquer jeito. Não precisa da aprovação do Dorival em relação ao Júnior Santos, até porque é o nome que ele mesmo indicou. A questão é, o Atlético Mineiro pede 1,5 milhão. O Corinthians usa a mesma estratégia que utilizou contra o São Paulo, Lu, que é oferecer o pagamento a partir de 2027. E aí o Atlético, né, deu uma travada e a negociação esfriou por causa disso, por conta do pagamento, a forma de pagamento. Agora, por que eu falei que o PVC pode ter desempatado? Claro que não dá para cravar. O PVC ele tem uma informação em relação à intenção do Corinthians com o Júnior Santos. Eu falei na minha live o seguinte, o Corinthians vai contratar o Júnior Santos se ele realmente quiser, tiver certeza que quer o Júnior Santos de qualquer jeito. Porque se ele quiser, Lu, ele vai chegar lá agora e vai fazer o que fez com o São Paulo. Vocês não querem receber em 27? Então tá bom, vamos fazer um parcelamento. E pronto, contrata o Júnior Santos. Eu acho que o Atlético Mineiro recebendo alguma coisa agora, a não ser que o Galo fale o seguinte, só à vista. Aí o negócio pode melar de vez. Mas se o Corinthians realmente, né, se o Corinthians está interessado realmente no Júnior Santos, tem convicção que ele vai ajudar, eu acho que o Corinthians vai fazer uma proposta de parcelamento e o negócio pode voltar a avançar. Senão, até porque é um valor baixo também, né? É um valor baixo, senão vai travar. Agora, o PVC tem uma informação que talvez o Corinthians não tenha tanta certeza, né, se o Júnior Santos pode colaborar ou não, né, PVC? Porque ele foi jogador do Fortaleza e no Fortaleza ele foi jogador do Marcelo Paes, presidente. E o Júnior Santos é um jogador que tem muito arrasto, muito arranque, mas não tem drible. Então, o Júnior Santos é um jogador inútil para o Corinthians? Claro que não. Você faz o jogo de ontem, que o Corinthians atrasou um pouco a marcação no segundo tempo, e você tem contra-ataque, você joga o Júnior Santos para o contra-golpe, ele pode ser muito valioso. Mas para jogar como titular, e você ter um time, o Corinthians, jogando Corinthians e Remo, em Itaquera, que o Remo teoricamente atrasa a marcação e o Corinthians tem que achar espaço. O Júnior Santos não é o Ferreirinha que tem o drible, ele tem o arranque, ele tem o arrasto. Como era o Wesley não tem drible, lembra? Que foi que o Wesley está no Al Nassr. Mas o Wesley, por uma época, contribuiu bastante ali. Eu não gostava muito. Porque era um time que não existia. Ele errava muito a tomada de decisão, né? Assim, é isso que você falou. No arranque, quando ele jogava na frente, ninguém pegava. Isso chama atenção. O arranque dele era muito forte. Só que depois ele não sabia se chutava, se cruzava. Exato, a tomada de decisão dele não era das... É muito jovem também, né? Mas a tomada de decisão dele não era das melhores, mas ele tinha essa velocidade. Mas essa característica, PVC, a gente acabou te interrompendo aqui. Imagina. Por que você tá rindo? Eu tô rindo porque eu não tô cornetando ninguém, você pode usar qualquer pessoa. Se ele tá falando isso, a gente pode ter certeza que ele tá me cornetando. É porque tem a tomada do computador... Eu sabia que ele ia falar da tomada de decisão. Eu sabia. Tomada do computador, tem a tomada da luz. E a tomada de... Por que o Júnior Santos, que foi campeão da Libertadores de 2024, fez gol na final e foi artilheiro da Libertadores de 2024 com 10 gols. O artilheiro da Libertadores de 2025, o Alder Martínez, fez 7. Por que um ano e meio depois, 1 ano e 2 meses depois de ser artilheiro da Libertadores com 10 gols, o Júnior Santos está no mercado? Eu que te pergunto. Lesões? Ele teve, né? Sofreu lesões no passado no Galo. Teve. Mas coloca tudo no potinho da lesão? Então, por exemplo, dos 10 gols que ele fez na Libertadores de 2024, ele foi artilheiro da Libertadores, 8 foram nas fases preliminares. Aí ele teve lesão. Ele voltou, não é verdade que ele não fez gol em fase decisiva, ele fez gol do título. Então, ele foi importante na final, né? Não como titular. E ajudou a classificar. Não como titular, entrou na final e fez gol do título. Mas por que 1 ano e 2 meses depois... o Júnior Santos está no mercado por R$1,5 milhão de reais? É o artilheiro da Libertadores
De 1 ano e 2 meses atrás. Sim, e ele custou 8 milhões de euros. Então... E por que um ano depois está valendo 1,5 milhão? Exatamente. Agora, se ele... Porque não deu certo no Atlético. E se ele não deu certo no Atlético, e ele deu muito certo na fase preliminar da Libertadores, com 8 dos 10 gols que ele marcou, sem tirar a importância do gol da final, por que 2 anos depois disso, 1 ano e 2 meses depois disso, ele desvalorizou tanto? Porque tem questões que são dele, porque o Júnior Santos do Botafogo, artilheiro da Libertadores de 24, é diferente do Júnior Santos da Ponte Preta, do Júnior Santos do Fortaleza, do Júnior Santos do Atlético. Ô, Samir... O Corinthians inscreveu o lateral direito Pedro Milans no Campeonato Paulista. Com isso, o uruguaio pode ser utilizado por Dorival Júnior no próximo domingo, quando o Timão enfrenta o Velo Clube, em Rio Claro, em partida válida pela 5ª rodada do torneio estadual. Sem jogar uma partida oficial desde o dia 30 de novembro do ano passado, Milans tem trabalhado em 2 períodos no CT Joaquim Grava para recuperar a forma física e ter condições de entrar em campo. No domingo, o Corinthians utilizará a equipe reserva e, por isso, são grandes as chances de o uruguaio estrear. Aos 23 anos de idade, Milans assinou com o Timão até o fim da temporada 2029. O lateral foi revelado pelo Juventude e passou os últimos 4 anos no Peñarol, tendo média superior a 30 partidas por temporada no clube de Montevidéu. Com a inscrição de Pedro Milans, o Timão chegou ao número de 32 atletas aptos a entrarem em campo no Campeonato Paulista, sendo 24 na lista A, com limite de 35 nomes, e outros 8 na lista B, reservadas aos atletas da base. A diretoria deve inscrever também o atacante Caio César, que está no futebol saudita, e o volante Alisson, que está de saída do São Paulo. Lista de inscritos do Corinthians no Campeonato Paulista. Lista A. Goleiros: Hugo Souza, Matheus Donelli e Cauê. Laterais: Hugo, Matheus Bidu, Mateuzinho, Pedro Milans. Zagueiro: André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro Choca, Gabriel Paulista, Kaká e Félix Torres. Meio-campistas: Carrijo, Charles, Rodrigo Garro, Matheus Pereira, Rian e Ranielli. Atacantes: Memphis Depay, Yuri Alberto, Vitinho, Pedro, Raul e Kaique. Lista B. Goleiros: Felipe Longo. Laterais: Jacaré. Zagueiros: nenhum. Meio-campistas: André, Gui Amorim, Breno Bidon, Bahia e Dieguinho. Atacantes: Gui Negão. FPF tira árbitro da escala depois de atuação na Vila Belmiro. O árbitro Lucas Caneto Belotti foi retirado da escala da Federação Paulista de Futebol, depois da atuação no clássico entre Santos e Corinthians, na noite da última quinta-feira. Na ocasião, o responsável pelo apito distribuiu 14 cartões amarelos e marcou uma falta a favor do Peixe muito reclamada pelos corintianos. Coincidentemente, o gol do empate do time da casa, nos acréscimos do segundo tempo, saiu justamente nesse lance. Nos próximos dias, Lucas Belotti fará uma espécie de revisão dos conceitos de arbitragem e treinamentos específicos para a função. O árbitro estava escalado para ser o assistente do VAR no jogo entre Capivariano e Primavera, no próximo domingo, e já foi retirado pela federação.